Salve Maria Imaculada, nossa Corredentora e Mãe, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Estado católico, sobre a possibilidade de nós termos um Estado católico. Nós sabemos que no passado nós já tivemos algumas monarquias que eram católicas, não somente de nome de dizer lá a religião oficial católica, mas de fato de ter uma profunda ligação com a Santa Igreja Católica. Isso é possível ainda nos dias de hoje? Pensando em Brasil, é possível ter um Brasil católico, Brasil que eu falo não em sentimento religioso popular, mas no sentido de Estado católico? Será que isso é possível? E sim, o primeiro apontamento que eu quero falar com vocês aqui hoje é que, de fato, existem muitas pessoas que defendem a existência de um Estado católico, o fim do Estado laico e a volta de um Estado católico. Mas, para mim não te iludir, eu já quero dizer que esse vídeo aqui não é necessariamente uma defesa do Estado católico, mas uma crítica. Eu fiz aqui alguns apontamentos de algumas opiniões pessoais que eu tenho a respeito do tema. Não que eu seja em si contrário à existência de um Estado católico, mas porque eu acredito que nós precisamos nos situar no tempo, aonde nós estamos, o tempo em que nós estamos, porque muitas vezes as pessoas ficam fazendo algumas discussões filosóficas, discussões sobre sociedade, e se esquecem do tempo em que elas estão, da situação em que elas estão, né? E que isso não é algo para curto prazo, é algo para longo prazo, sendo otimista, e olhe lá. E também eu gostaria de fazer alguns apontamentos e já pergunto para você, será que isso é a vontade de Deus? Né? A existência de um Estado católico? E calma, não me julgue antes, eu gostaria que você se situasse. Então eu fiz alguns apontamentos aqui. O primeiro é que, de fato, para quem não sabe, existem essas pessoas que defendem a existência de um Estado católico. Então, o segundo apontamento que eu queria falar com vocês é o seguinte: nós não temos base para isso, tá? E que fique claro, não sou contra a existência de um Estado católico, né, necessariamente. Mas nós não temos base para isso, devemos ser realistas. Como assim a base? Quando você vai construir uma casa, você não começa construindo ela pelo telhado. Então você não pode trazer tinta, né, massa corrida e tinta para pintar uma casa se ela nem está construída. É necessário você ter uma base primeiro, uma boa base para que você possa levantar os muros, para que você possa erguer ali a alvenaria, construir a casa. Então muitas vezes as pessoas estão querendo construir a casa pelo telhado e nós não temos base para ter um Estado católico. Qual que é a base do Estado católico? É o presidente? São os deputados? É o rei? O imperador? Não! Para você ter um Estado católico, você precisa ter um povo católico. Não um povo em sentimento, mas um povo em realidade, concretamente católica. E isso nós não temos. Nós não temos. Então não existe Estado católico sem povo católico. É isso que você precisa compreender. Ainda durante o Brasil Império, ou seja, dentro de uma monarquia. Eu não lembro aqui o autor, tentei procurar aqui rapidamente aqui antes de iniciar o vídeo, mas tem uma frase muito famosa, eu não lembro se foi o Padre Antônio Vieira ou se foi São José de Anchieta, que viveram durante o Brasil Império, e eles falavam algo mais ou menos nesse sentido de que antigamente se tinha que batizar os pagãos e hoje se tem que converter os batizados. Ou seja, antigamente você ia nas missões, pregava para os pagãos se convertiam e então eram batizados. E já naquele tempo, eles tinham essa visão de que os católicos viviam como pagãos e se tinha que se fazer missões para pregar para que os católicos se convertessem de verdade. Imagina no tempo de hoje. Então as pessoas estão querendo, estão discutindo aqui, ó. As pessoas estão discutindo aqui Estado católico, aquela coisa filosófica, aquela coisa intelectual, né? As pessoas estão assim, fora da caixinha, aquela coisa intelectual. Se a pessoa discutir isso aqui numa discussão intelectual, pensando a longo prazo, etc., pensando, pô, dentro da realidade, certo? De como seria o ideal, beleza, o ideal, olha só que beleza, nós somos católicos, e um Estado que respeitasse as leis de Deus, as leis da igreja, olha só que maravilha. Mas as pessoas se esqueceram da realidade, a nossa realidade aqui. A nossa realidade é um povo
Vamos para o casamento, tá? Vamos para o matrimônio. O povo católico que casa sem saber o que é sacramento, sem saber o que é matrimônio. Um povo que não vive os mandamentos da lei da igreja, os jovens não vivem os mandamentos da igreja em relação à castidade, os casais não vivem a lei da igreja sobre o casamento. Vivem-se como pagãos, em todos os sentidos, muitas vezes. Então nós temos um povo que se diz católico, de sentimento católico, mas de vida pagã. Então como é que tu está pensando em ter um Estado católico se você não tem um povo católico? Isso vai ruir. E nós temos um povo, meu querido, me desculpa, esse negócio de Deus, pátria e família, isso é balela, é conversa de político, porque não existe necessariamente. Nós temos um povo que pensa no bolso, né? Quando teve toda investida para aprovação de aborto, não se vê grandes passeatras. Mas lá em 2014, com problema financeiro, dívidas, toda a questão financeira que envolvia, você via multidões que foram pedir o impeachment da Dilma. Mas esse povo católico não se organizou para ir contra o aborto e tantas outras coisas. Então você vê que, na verdade, nós nos interessamos mesmo, o povo aqui, entenda, é por dinheiro e tudo mais, né? Por esse pensamento capitalista ou pelas ideologias comunistas. O povo está entregue às ideologias, o povo não tem fé católica, muitas vezes. Então, muita gente está aí gastando energias, querendo disseminar um pensamento de Estado católico, e não é errado isso, tá, gente? É extremamente correto, só que é o ideal. Só que o real que nós temos é muito diferente. Então nós temos que, em primeiro lugar, converter as pessoas. Eu nem digo converter os pagãos à Santa Igreja, é converter os próprios católicos para a fé católica. Se as paróquias não são católicas, como é que tu quer um Estado católico, pelo amor de Deus? Me explica isso, tá? Então vamos lá. Outro apontamento. Nós já tivemos monarquias católicas, né? Estados, especificamente monarquias católicas, e elas ruíram. Elas acabaram. Por quê? Elas eram católicas de fato. E aí eu quero ver se você crê em Deus ou se você crê na política apenas. Deus permitiu que elas acabassem. Tá? 2 apontamentos em relação a isso, tá? Em relação às monarquias católicas terem ruídas. O primeiro é que Deus permitiu. Deus permitiu, meu irmão. Agora tu vai lá reclamar com Deus. Deus, por que aquela monarquia católica acabaram? Por que elas acabaram? Deus, ele é poderoso. E tudo que ele faz ou permite, vai dizer Santa Catarina de Sena, tem um fim da nossa santificação. Se Deus permitir em um determinado momento que se tivessem monarquias católicas, para a nossa santificação. Deus permitiu que elas acabassem, então também tem o bem maior da nossa santificação. Por quê? Porque é o segundo apontamento. Porque nós devemos buscar a essência. Nós devemos buscar a essência da vida cristã, que não está em fazer o reino de Deus aqui. Claro que aqui devemos viver buscando a vontade de Deus, mas não no sentido de construir aqui um paraíso na Terra. Não cometer o erro dos comunistas que pregavam um paraíso aqui na Terra, da fraternidade deles. Ou dos capitalistas que também pregam um paraíso aqui na Terra pelo acúmulo de capital. Embora Chesterton vai dizer que o capitalismo, na verdade, ele só tem acúmulo de capital dos grandes capitalistas, né? Porque os outros têm apenas alguns salários, né? Não tem acúmulo de capital de fato, né? Mas aqui é um assunto para outra história, né? Quem disse isso foi Chesterton. Mas a política não é o nosso fim. O nosso fim é Jesus Cristo, o nosso fim é o céu, o nosso fim é estar na glória de Deus. Então Deus permitiu que as monarquias acabassem, nós devemos focar no essencial, que é o céu. Se elas um dia serão restauradas, ninguém sabe. O que eu sei é que eu tenho que fazer a vontade de Deus hoje. O fim da minha vida não pode ser a política. Se Deus me dá, ou dá para você no caso, o apostolado político, exerça isso como uma caridade, buscando agradar a Deus, mas não coloque a tua esperança, a tua felicidade simplesmente numa política, numa esperança de fundar um Estado católico que talvez você não veja. Porque lembrando, primeiro a gente tem que ter um povo católico. E em segundo lugar,
a gente tem que compreender que Deus permitiu, talvez seja porque nós devemos buscar a essência. Talvez muitas daquelas monarquias eram simplesmente ídolos. Tá? Isso quem diz é Nosso Senhor no próprio Evangelho a respeito do templo, as pessoas contemplando o templo, a maravilha do templo, e Jesus disse, não restará pedra sobre pedra. Porque o essencial era ele. Jerusalém, Jerusalém, não reconhecestes o tempo em que foi visitada? Não restarás, eis que tentei vos juntar como a galinha junta e protege os pintainhos, mas vós não soubestes reconhecer o tempo em que foi visitada, por isso será destruída. Né? Então muitas vezes acontece isso, você vê nas monarquias, todo mundo era santo nas monarquias? Mas muitas vezes era o ídolo lá, não, mas era católica. Né? Às vezes até o rei e várias pessoas da monarquia, e o próprio povo vivia como pagão, mas dane-se, lá oficialmente era uma monarquia católica. Então, meu querido, se você quer somente que o Estado tenha lá o nome de católico na religião oficial, quem sabe aí numa nova constituinte a gente consiga isso. Mas isso não é o essencial. O essencial é ter uma vida santa. O essencial é fazer a vontade de Deus. O essencial é de fato que sejamos católicos. De nada adianta ter um Estado católico oficial se a vida da pessoa é uma porqueira, né? Uma vida porca. O próximo apontamento aqui, o reinado de Cristo se dará quando ele reinar nos corações. Então, claro, a igreja fala a respeito do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem faz parte da sociedade? São as pessoas. Então, para Cristo reinar na sociedade, ele precisa reinar nas pessoas. Então, por isso que eu falo, vocês ficam aqui nesse debate filosófico, olha que legal o Estado católico, que maravilha, o Estado católico, que impressionante o Estado católico. Só que eu te digo, mesmo com críticas, mesmo às vezes fazendo uma outra coisa que não devia, talvez por ignorância, um grupo de oração da Renovação Carismática faz muito mais por um Estado católico do que esses intelectuais que ficam aqui. O Estado católico, por quê? Porque eles estão aqui na base, fazendo com que pagãos sejam católicos, para que católicos que eram somente de nome, num grupo de oração, acenda-se a luz da fé e passe a viver segundo os mandamentos de Deus. Então eu quero que você entenda isso. Para que nós tenhamos um Estado católico, para que tenha de fato o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que reinar nos corações. E às vezes aquele grupo de oração, o grupo do terço dos homens, tá? Faz muito mais em prol de um Estado católico do que os intelectuais. Porque os intelectuais estão discutindo o ideal. Mas esses grupos estão indo lá na base, no essencial, que é fazer com que aquelas pessoas tenham uma experiência com Cristo e a partir daquela experiência com Cristo, Cristo reine no coração delas. E então, Cristo reinando no coração delas, Cristo reinará na sociedade. Tá? Então, na verdade, o que eu vejo é as pessoas lutando, as pessoas vivendo na Babilônia e querendo que a Babilônia seja católica, antes que o povo de Babilônia seja católico. Gente, eu não sei se isso é fanatismo ou é um excesso de confiança. Gente, para Cristo reinar nos corações, para que Cristo reine na sociedade, é preciso que ele reine nos corações. Inclusive, interessante isso, uma devoção muito especial de São Luís Maria Grande de Montfort, Nossa Senhora Rainha dos Corações. Para que Cristo reine nos corações, a Virgem Maria reina, que a Virgem Maria reine, que venha o reino da Virgem Maria, para que reine nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então é necessário isso. Então, recapitulando, para caso alguém não tiver entendido, eu não sou contra o Estado católico. Só que vamos por partes. Antes de chegar no Estado católico, povo católico primeiro, tá bom? Um outro ponto interessante a respeito do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo é porque nós devemos compreender. Lembra a pergunta que eu fiz lá no início? Não lembro se foi nesse vídeo, porque antes de iniciar a gravação eu tinha feito algum início de gravação errado. Mas eu tinha feito uma pergunta, se não foi no início desse vídeo, faço de novo. Será que Cristo realmente quer hoje um Estado católico? Porque, vamos lá, algumas pessoas colocam nisso a esperança. Né? E alguns, não, vamos restaurar a monarquia, teremos uma monarquia católica. Porque
essa é a vontade de Deus, aí será? Porque veja bem, nosso Senhor reinará no mundo de fato, verdadeiramente, em plenitude? Claro, tudo está sob o poderio de Deus, tá? Mas na volta de Cristo, onde haverá novos céus e nova terra, é que nós veremos isso em plenitude. Quando as Sagradas Escrituras narram que diante dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia, o povo queria fazer Jesus rei, ele se esquivava, tá? Rei humanamente falando, tá? Fazer Jesus um presidente da república, uma autoridade simplesmente humana daqui. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue aos romanos para ser crucificado, Pilatos vai falar a respeito da autoridade, né? Vai falar, tu és rei, né? E nosso Senhor Jesus Cristo fala, sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, os meus servos, iriam vir me defender. Então, aqui é o ponto importante, tá? O reino de Cristo não é deste mundo. Entenderam? O reino de Cristo é o céu. Reinará, claro, ele é rei, tá? Pelo amor de Deus, entendam isso. Ele é rei. Só que enquanto nós estamos nessa terra, a gente sabe que, infelizmente, o ser humano está propício a pecar, está propício a errar. Mesmo nas monarquias ditas católicas, quantas coisas erradas já aconteceram. Porque não adianta estar o nome religião católica se não vive o catolicismo. Então aqui eu fico a pergunta, será que de fato, né, nós devemos gastar toda a energia para querer estabelecer um Estado católico? Sendo que Cristo disse, o meu reino não é deste mundo? Gente, na minha opinião, tá? Se isso vem de Deus ou não, né? O tempo dirá, enfim, que se não for de Deus, cairá por terra. Mas você ter um Estado católico é o acréscimo, né? Nosso Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Para um católico, verdadeiramente, pouco importa se o Estado é laico ou não é laico. Ele quer viver, e ele tem que viver o Evangelho, ele tem que viver a vontade de Deus. Mas se porventura, pela misericórdia de Deus, Deus permite que ali haja um Estado que é católico, isso é o acréscimo, né? Isso é o acréscimo, né? Um bônus, uma gratificação, né? Um regalo, um presente que Deus dá para aquele povo, para aquelas pessoas, tá? Deus poderia ter feito que você nascesse na Polônia, que é um país ardorosamente católico, mas Deus permitiu que você e eu nascêssemos aqui no Brasil. Talvez em Portugal, você que é português que assista esse canal. Realmente nossos países não estão tão católicos assim, né? Mas Deus permitiu, a batalha que Ele nos deu é essa, tá? Então vivamos o Evangelho. Ter um Estado católico é um acréscimo, que pode ter ou não. Então, meu querido, então vamos ser católico independentemente do Estado, tá? Porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, tá? Então, se tivermos um reinado, uma república que seja católica, é um acréscimo. Porque o objetivo final do cristão não deve ser a política cristã necessariamente, mas deve ser o reino dos céus, tá? Talvez ele tenha permitido o fim das monarquias católicas para nos lembrar que o paraíso não é aqui, né? Então também tem isso, né? Muitas vezes as pessoas querem o ideal aqui na Terra, põem esperança nisso e esquecem que o nosso verdadeiro ideal sempre tem que ser o reino de Deus, tá? E uma última coisa que eu queria falar sobre o Estado católico é dois aspectos, tá? Para nós termos verdadeiramente um Estado católico, você tem que cumprir essas duas coisinhas aqui, tá? Conversão e santidade. Primeiro ponto, né? Conversão e santidade. Como eu disse, para que Cristo reine na sociedade, você precisa que a sociedade seja cristã, que a sociedade seja católica. Então, se o povo não é católico, pouco adianta. É por isso
gastemos nossas energias na evangelização, na catequização dos próprios católicos para que sejam católicos de verdade, na evangelização dos pagãos. O próprio Concílio Vaticano II vai falar da importância de se evangelizar os não cristãos, tá? Porque e isso está lá no último vídeo que eu fiz sobre a liberdade religiosa, que muitas vezes as pessoas pregam de maneira distorcida o que o Concílio Vaticano II falou. O próprio Concílio Vaticano II falou da importância e do grave dever de se pregar o evangelho também para os não cristãos, tá? Então nós devemos isso, pregar, anunciar Jesus Cristo, né? E se vier um Estado católico por acréscimo, bendito seja Deus, né? Mas se nós queremos um Estado católico, se não escrito lá oficialmente católico, mas que de fato se respeite a lei de Deus, você precisa ter católicos de fato, convertidos. Então precisamos nos converter em primeiro lugar, tá? Uma missão da Milícia da Imaculada, onde eu também fiz minha consagração pelo método de São Maximiliano, dentro da Milícia da Imaculada, que vai falar assim, né? Conquistar o mundo inteiro para Cristo através da Imaculada. E como é que eu vou fazer isso? Começando de mim mesmo, né? Então, essa deve ser a nossa missão, a começar de nós, né? Buscar a santidade e levar a santidade às outras pessoas, pela conversão, pela santificação. Santa Faustina, meus queridos, ela dizia algo muito profundo, ela dizia, eu quero ser santa, porque só sendo santa serei útil à igreja. Então você está aí falando, eu quero um Estado católico porque eu quero ser útil à igreja, então eu vou dedicar a minha vida a isso. Veja, Santa Faustina dizia que só sendo santa ela seria útil à igreja. Então, mais do que as tuas palavras sobre isso, mais do que o teu conhecimento sobre política, não estou dizendo que seja errado, você realmente tem que estudar e propagar o conhecimento. Mas mais do que isso, você tem que ser santo. Porque se você não for santo, todo o teu conhecimento, toda a tua discussão, todos os livros que você leu ou que você escreveu, é lixo, não passa de lixo. Se você não for santo, triste de você, desgraçado de você, porque você tem diploma, porque você tem cultura, porque você tem o diabo, literalmente, né? Se você não for santo, está em pecado mortal, né? Então você tem tudo, mas não tem Deus, então não tem nada, né? Então, em primeiro lugar, ter a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais você será dado por acréscimo. Então, o reino de Deus não politicamente, mas o reino de Deus em viver a santidade, em viver o reino de Deus na minha vida pessoal. Então, em primeiro lugar, isso, conversão e santidade. São José Maria Escrivá já dizia que a crise da sociedade hoje é uma crise de santos. Então nós precisamos de santos. Mais do que políticos, mais do que presidentes, deputados, rei, imperador, a gente precisa de santo, meu querido. De santo. Mais do que um deputado que se diz cristão, nós precisamos de um deputado que viva a santidade, que queira a santidade, um senador que queira isso. Como o padre Paulo Ricardo certa vez falou, que nós precisaríamos de um congresso que tenha medo do inferno. Né? Então vamos lá. E o outro ponto, o primeiro ponto, né, lembrando aqui para termos o Estado católico, a conversão e a santidade. Né? E o segundo ponto é estar na sociedade exercendo o apostolado dos leigos, como pede e ensina o Concílio Vaticano II. Então vamos lá. Você deve viver a santidade, deve se converter verdadeiramente, levar a conversão às pessoas. E nós, leigos, devemos ser sal e luz do mundo, devemos exercer o nosso apostolado no mundo. Muita gente acha que o apostolado dos leigos no Concílio Vaticano II, ou melhor dizendo, no pós-Concílio Vaticano II, se resume a simplesmente nós, leigos, podermos pregar, dar palestras em retiros, essas coisas, né? Poder subir no presbitério, fazer uma leitura na Santa Missa. Não, meu querido, se você ler o documento do concílio sobre os leigos, é muito profundo. E fala justamente de nós leigos estarmos no mundo sendo sal, sendo fermento, né? Sendo a luz do mundo. Então, meu querido, é isso. Vivamos a santidade e possamos exercer o nosso apostolado no mundo, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas diversas áreas da sociedade. São Maximiliano Maria Kolbe, quando ele funda a Milícia da Imaculada, ele funda inspirado na maçonaria. Quando ele estudava em Roma, ele era seminarista em Roma, e ele viu, salvo engano, em 1917, tá? Também ali, no ano que aconteceu a Revolução Comunista e aconteceu a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Ele viu uma procissão da maçonaria em Roma, com a imagem do demônio pisando São Miguel Arcanjo, eles dizendo que tomariam o Vaticano. Causou um grande escândalo, e São Maximiliano Maria Kolbe, diante daquilo que ele viu,
dessa procissão, ele reúne alguns frades, 6 frades, e ali eles fundam o movimento hoje conhecido como Milícia da Imaculada, que tinha a intenção de combater a maçonaria e de ser sal e luz do mundo, assim como a maçonaria está inserida nos diversos âmbitos da sociedade, né? Dentro do próprio Estado, São Maximiano também pensava a Milícia da Imaculada com os seus membros estando dentro dos vários locais do próprio Estado, nas empresas, etc. Está nos diversos locais, vivendo o Evangelho, sendo luz, né, pela vida de oração e pelo apostolado do exemplo. Então, é isso que nós devemos fazer. Mais do que ficar aqui no debate intelectual, nós devemos buscar a nossa própria conversão em primeiro lugar, evangelizar, catequizar as pessoas para que elas, em primeiro lugar, sejam católicas e, em segundo lugar, exercer o apostolado no mundo, né? Seja estudando, né? Quantas pessoas aí ficam falando, na faculdade só tem herege? Claro, porque você aí que se diz o sabichão, que é o católico, não está na faculdade, não está estudando. Na escola só tem professor comunista. Claro, você aí que é católico, você não tem coragem sequer de fazer uma faculdade, né? Então a gente fala que no mundo há as coisas ruins, o mal está imperando no mundo, mas nós que temos o Espírito Santo não queremos estar no mundo para ser sal e luz do mundo. Então você fica aqui nesse debate intelectual, mas aqui a base está destruída. Está destruída porque as pessoas não conhecem a Cristo, não vivem a Cristo e porque nós não temos exercido o apostolado dos leigos, como o Concílio Vaticano II ensina, de estar no mundo, de estar na sociedade, nos diversos âmbitos, na psicologia, no direito, enfim, nos diversos âmbitos, ser sal e luz do mundo, tá? Então, espero que tenha ficado claro, o vídeo até ficou mais longo do que eu pensei que ficaria. Eu só quero que você entenda isso, né? Eu não sou contra ter um Estado católico, seria uma maravilha, mas eu acho, na minha opinião, que é um acréscimo, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais será dado por acréscimo. Porque nós nunca veremos um Estado católico sem antes termos um povo católico. Então, ao invés de ficarmos aqui no debate intelectual, nós devemos sair para as trincheiras, sair para catequizar, para evangelizar as pessoas que são ignorantes, pregar aos ignorantes, ensinar, falar de Cristo para quem nunca ouviu, ser sal e luz do mundo, né? Tá? Não que o debate intelectual seja errado, tá? Só estou falando que ficar só aqui não vai adiantar nada, tá? E muitas vezes as pessoas que estão aqui arrotando muita gordura, né, no intelectualismo, muitas vezes até criticam, por exemplo, pessoas da renovação carismática. Eu não estou falando aqui passando pano para algum eventual erro, algum abuso que possam cometer, mas só estou falando que muitas vezes a renovação carismática, o texto dos homens, enfim, tantos outros grupos e movimentos que trabalham o querigma, o primeiro anúncio, são criticados, tá? Mas é essa galera aí, talvez um pouquinho com algum erro, com alguma dificuldade, mas são elas que estão aí catequizando, levando o querigma, trazendo pessoas pagãs para conhecerem a Cristo, tá? Então, antes de você ter um Estado católico, é necessário que que nós tenhamos um povo católico. E aí, o que você acha sobre o tema? Né? Você acha que é possível ter um Estado católico sem antes ter um povo católico? Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Quem quiser, tem aqui no final do vídeo o link com alguns e-books que eu escrevi, se você quiser adquiri-los, tá? No mais, rezem por mim e que possamos ser santos, pois como diria Santa Faustina, só sendo santos nós seremos úteis à Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só uma coisinha que eu esqueci, tá? Só para você ver a importância de você buscar o essencial. Quantos santos foram gerados na Roma pagã? Roma pagã que perseguia os cristãos, e quantos santos foram gerados lá? Tá? E quantos santos nós temos no Estado laico, que entre aspas, nós temos uma certa liberdade, no próprio Brasil Império? Infelizmente, nós somos um povo que não tem tantos santos. Claro que podem ter os santos ocultos que só Deus conhece, né? Com certeza, todos que estão no céu são santos. Só quero que você compreenda isso. Em Roma, pagã, na perseguição à flor da pele,
tivemos grandes santos na história da igreja. Mas em tempos em que houve paz com o Estado católico, muitas vezes se viu o desleixo e as pessoas vivendo na mediocridade. É isso que eu quero que você compreenda. Em primeiro lugar, o ardor, a radicalidade na vivência do Evangelho, tá? A busca da santidade e tudo mais será dado por acréscimo, se isso for da vontade de Deus, para a maior glória de Deus e salvação das nossas almas. Salve Maria Imaculada, nossa socorro Redentor e Mãe, Mãe de misericórdia.